Olá a todos e bem-vindos ao Narrativas da Bíblia. Eu sou Emanuel, e aqui compartilhamos histórias reais de vida após a morte e visões sobre o inferno e o céu. Se esta é sua primeira vez aqui, entendo que pode parecer um pouco difícil de acompanhar no início, mas eu realmente encorajo você a tentar ouvir até o final. Essas histórias não são apenas fascinantes, elas carregam lições muito importantes relacionadas aos mitos católicos. Antes de começarmos, peço gentilmente que você se inscreva no canal, pois lançaremos novos vídeos todos os dias. Sua inscrição nos permitirá criar conteúdo melhor e de maior qualidade, e fazemos o possível para garantir uma experiência satisfatória para você. A história que vou contar hoje é profundamente emocional e intensa, então recomendo ter um pacote de lenços por perto. Prepare-se para uma jornada cheia de emoções. Aproveite a história. Meu nome é Peter, e nasci e fui criado em uma pequena cidade no sul dos Estados Unidos. Minha família sempre foi profundamente religiosa. Todos os domingos, sem exceção, nos reuníamos na igreja. A fé era a base de nossas vidas. Eu era devoto, ou pelo menos pensava que era. Minha mãe era a espinha dorsal da família, sua gentileza e amor eram inigualáveis. Meu pai, embora mais rigoroso, era um homem justo e respeitado. Meus 2 irmãos e minha irmã faziam parte de uma família que, aos olhos dos outros, parecia perfeita. Mas, como costuma acontecer, as aparências enganam. Tudo começou a desmoronar quando minha mãe faleceu. Foi um golpe devastador. O coração da nossa família se partiu naquele dia, mas não foi apenas a dor de perdê-la que mudou tudo. Foi a herança que ela deixou para trás. Minha mãe era dona de uma pequena casa no campo, um lugar onde passávamos verões inteiros rindo e brincando nos campos. Quando ela morreu, eu estava convencido de que a casa seria minha. Eu já tinha feito planos, sonhando em consertá-la e morar lá com minha família. Mas as coisas não saíram como esperado. Quando meu pai anunciou que a casa iria para um dos meus irmãos, me senti traído e humilhado. Como eles puderam fazer isso? Como puderam ignorar meus desejos, meus sacrifícios? Parecia tão injusto, como um tapa na cara. Em vez de conversar e tentar entender, deixei o orgulho e a raiva tomarem conta. As discussões com meu pai e meus irmãos ficaram mais amargas. Ninguém parecia me ouvir, e eu não queria mais ouvi-los. A raiva me consumia. No final, decidi cortar todos os laços com eles. Mudei meu número de telefone e me mudei para um lugar diferente, e daquele dia em diante, nunca mais ouvi falar deles. Por 10 longos anos, vivi isolado, convencido de que estava certo, de que havia sofrido uma injustiça que não merecia. Minha fé permaneceu, mas era uma fé vazia, baseada em rituais e aparências porque o ressentimento havia corrompido tudo. Eu nem sabia como eles estavam. Não sabia que meu pai estava gravemente doente. Tudo o que sabia era que estava sozinho, mas me convenci de que era melhor assim. Era um sábado ensolarado, como qualquer outro dia. Alguns amigos e eu decidimos fazer um piquenique em um parque local. Eu não estava mais em contato com minha família, mas tinha construído um círculo de amigos com quem passava meu tempo. Estávamos deitados na grama, rindo e conversando sobre várias coisas. A vida parecia calma e descomplicada. Em um momento, levantei-me para pegar algo para comer. Eu me sentia bem e relaxado, mas enquanto voltava para o grupo, algo completamente inesperado aconteceu. Senti uma dor aguda no pescoço, uma picada. Toquei meu pescoço e imediatamente percebi que era mais doloroso do que apenas uma simples picada de abelha. Não pensei muito nisso no início, mas em segundos, comecei a sentir uma estranha sensação de inchaço nos meus lábios, e minha respiração ficou cada vez mais difícil. O pânico se instalou. Tentei falar, pedir ajuda,
mas nenhuma palavra saiu. Meus amigos notaram que algo estava errado e correram até mim. Um deles chamou uma ambulância, mas, enquanto isso, minha condição estava se deteriorando rapidamente. Meu corpo começou a ceder, minha força estava me deixando, eu não conseguia mais respirar e minha visão ficou turva. Então, escuridão. Quando finalmente abri os olhos, percebi com um sobressalto que não estava mais no parque que conhecia tão bem. O verde vibrante das árvores havia sumido, o calor do sol havia desaparecido e a risada alegre dos meus amigos foi substituída por um silêncio inquietante. Em vez disso, me vi em um reino que parecia saído de um pesadelo, onde tudo estava envolto em tons de cinza. O céu pairava no alto, escuro e agourento, envolto em pesadas nuvens negras que pareciam sufocar qualquer indício de luz. Cada respiração parecia trabalhosa, como se um peso invisível pressionasse meu peito, tornando quase impossível inalar. Antes de mim, estendiam-se ruas desoladas ladeadas por prédios em ruínas, restos de um mundo que outrora prosperou. Uma quietude assustadora pairava no ar, pontuada apenas pelos ecos tênues de gemidos distantes e gritos angustiados, criando uma sinfonia assustadora de desespero. Eu não conseguia compreender onde estava, mas o medo borbulhando dentro de mim aumentava a cada passo hesitante que eu dava. Conforme me aventurava mais, comecei a notar outras almas perdidas, homens e mulheres vagando sem rumo, seus rostos vazios e inexpressivos, como se estivessem presos em um transe profundo e inquebrável. Alguns deles estavam encolhidos na calçada, joelhos firmemente puxados contra o peito, enquanto outros se arrastavam pelo chão, seus corpos aparentemente pesados demais para se moverem. Um homem chamou minha atenção, ele estava sentado na beira de uma calçada em ruínas, seu olhar vago fixo no chão, segurando uma Bíblia surrada como se fosse sua última tábua de salvação. Eu me senti compelido a me aproximar dele. Onde estamos? Perguntei, minha voz tremendo de incerteza. Ele nem levantou a cabeça, suas palavras um mero sussurro quando ele respondeu, estamos aqui pelos nossos pecados. Destruímos tudo por orgulho, por dinheiro, por coisas que não importam. Com o coração pesado, continuei a andar, testemunhando mais dessa cena assustadora se desenrolar diante de mim. Vi pessoas em oração desesperada, suas vozes subindo para um céu que parecia completamente sem resposta. Outros soltavam gritos agonizantes, seu tormento invisível, mas palpável, ecoando as feridas profundas e não curadas de suas almas. Cada rosto contava uma história de perda e saudade, um luto coletivo pelo mundo que havia sido perdido para eles. Nas sombras lançadas por um poste de luz quebrado, uma mulher estava sentada embalando uma foto de família em suas mãos trêmulas. Ela chorava silenciosamente, seu corpo tremendo com o peso de sua angústia, mas nenhuma lágrima caía, apenas a profunda tristeza que ecoava nas profundezas de seu ser. Perto dali, um homem se movia inquieto, andando de um lado para o outro como se estivesse preso em uma gaiola invisível, lançando palavras de ódio a fantasmas que existiam apenas em sua mente. Era evidente que este lugar não era apenas um inferno físico, era um tormento emocional, uma agonia sufocante que vinha de dentro, alimentada por arrependimentos e escolhas equivocadas. Esta cidade serviu como uma prisão para aqueles que tinham destruído seus relacionamentos por egoísmo, que tinham exaltado posses materiais acima dos laços de amor, e eu estava entre eles. A cada passo que eu dava, eu sentia o peso da minha própria alma caindo sobre mim como se uma força invisível estivesse esmagando meu coração. Olhei ao redor para os rostos de desespero ao meu redor, e o que mais me impressionou foi a percepção crescente de que essas almas perdidas não eram tão diferentes de mim. Eu sempre me orgulhei de ser um bom cristão, alguém que vivia pelos princípios da minha fé, mas neste lugar assombrado, cada ilusão que eu tinha construído começou a se estilhaçar como vidro. Lembrei-me de um homem ajoelhado diante de uma pilha de dinheiro, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ele orava fervorosamente por um retorno à vida que ele conhecia. Motivado pela curiosidade,
me aproximei dele e perguntei o que ele estava fazendo. Ele olhou para mim, seus olhos cheios de tristeza, e respondeu: perdi tudo por esse maldito dinheiro. Perdi minha família, perdi meu amor e agora não tenho mais nada. Enquanto eu me afastava, senti uma profunda e inquietante afinidade com sua situação. Sua história espelhava a minha, e uma onda de realização tomou conta de mim. Eu também tinha permitido que algo tão trivial quanto o dinheiro devastasse minha vida, não apenas a minha, mas a vida daqueles que eu mais estimava. A dura verdade se instalou em meu coração como um peso de chumbo, e eu sabia que tinha que confrontar a realidade de minhas escolhas e a dor que elas causaram. Parei no centro de uma praça desolada, sentindo o peso dos meus erros me pressionando como uma corrente pesada em volta do meu pescoço. Tomado pela culpa, afundei no chão, a enormidade dos meus arrependimentos caindo sobre mim como um maremoto. Cada rosto que encontrei e cada história triste que eu vi serviram como um lembrete doloroso de que eu era como eles. Eu havia quebrado o vínculo mais sagrado de todos, o vínculo com minha família. Em meu orgulho equivocado e raiva latente, coloquei esses sentimentos acima do amor e do perdão. As pessoas ao meu redor, incluindo eu, não foram condenadas por falta de fé. Em vez disso, vivíamos como se o perdão fosse irrelevante, como se o amor pudesse ser trocado ou sacrificado por capricho. Naquele momento, uma dor profunda encheu meu coração, tão intensa que senti como se estivesse sufocando novamente. Por favor, me perdoe, sussurrei, minha voz tremendo, incerta sobre a quem estava me dirigindo. O peso do remorso era mais pesado do que o ar opressivo que me cercava, e comecei a ver o quão cego eu realmente tinha sido. Eu me vi rezando, não apenas para Deus, mas para minha mãe, meu pai, meus irmãos e minhas irmãs. Busquei o perdão deles, mesmo sabendo que eles não podiam me ouvir. Enquanto eu chorava, enterrando meu rosto em minhas mãos, uma luz ofuscante de repente envolveu o espaço ao meu redor. Levantando minha cabeça, fui saudado por uma visão impressionante. O arcanjo Gabriel estava diante de mim, irradiando uma aura de luz pura e divina. Suas asas brilhavam tão brancas quanto a neve fresca, e seu rosto exalava uma compaixão calma que eu nunca tinha testemunhado antes. Estranhamente, em vez de medo, senti uma sensação avassaladora de paz me invadir. Com um toque gentil, Gabriel pegou minha mão, seu aperto ao mesmo tempo terno e reconfortante, irradiando uma força e serenidade que eu nunca tinha conhecido. Ele olhou profundamente em meus olhos, seu olhar cheio de empatia, e falou com uma voz firme, mas gentil. Você entendeu seu erro, mas agora precisa enfrentar as consequências de suas ações. Com um simples gesto de mão, como se estivesse abrindo um véu no ar, ele revelou uma cena diante de mim. Era como olhar por uma janela para outro mundo. Lá, vi minha família. A imagem era de partir o coração. Meu irmão mais velho, que eu não vi há 10 longos anos, parecia envelhecido e cansado, seu rosto antes sereno agora marcado por linhas profundas de dor e exaustão. Ele falou com minha irmã, ambos carregando o peso de feridas não curadas que pareciam ressoar no ar. Vislumbrei cartas que eles escreveram, mas nunca enviaram, as tentativas desesperadas de me alcançar, suas mãos deixadas pairando sobre telefone sem resposta, cada momento um testemunho do abismo que eu havia permitido que crescesse entre nós. Naquele momento de cortar o coração, me vi olhando para uma sala mal iluminada onde meu pai estava sentado, seu rosto pálido e devastado pela doença. Ele estava confinado a uma cadeira de rodas, sua cabeça abaixada em desespero, e suas mãos tremiam como se o peso de seu sofrimento fosse demais para suportar. A cada dia, eu podia vê-lo chorar, lágrimas que falavam de uma dor mais profunda do que mero sofrimento físico. Eu sabia que ele chorava por mim, pelo filho que ele não via há uma década. Cada lágrima parecia uma adaga perfurando meu coração, e eu não conseguia suportar vê-lo tão frágil e perto da morte. Ele esperava diariamente por um sinal meu, um vislumbre de esperança de que eu voltaria,
E ainda assim eu tinha permitido que meu orgulho me distanciasse do homem que me criou, que me amou incondicionalmente. Sobrecarregada por essa percepção, eu desmoronei no chão, soluçando como uma criança privada de conforto. Por favor, implorei a Gabriel, minha voz embargada, deixe-me voltar. Não posso deixá-lo morrer assim. Preciso pedir seu perdão. Tenho que consertar as coisas. Gabriel olhou para mim com compaixão, sua expressão serena. Você entendeu a lição, ele disse gentilmente. O amor verdadeiro é encontrado no perdão, e somente através do perdão você pode encontrar a salvação. Vá, e cure o que você quebrou. Em um instante, acordei, deitado na grama fresca do parque. O ar parecia espesso em meus pulmões, mas era como se eu tivesse acabado de receber o presente de respirar novamente. Eu não estava mais preso naquela cidade cinzenta, não mais sobrecarregado pelo peso opressivo dos meus pecados. Ao meu redor, meus amigos pairavam com expressões preocupadas gravadas em seus rostos. Você está de volta! Deus, quase perdemos você, um exclamou, o alívio inundando sua voz. Eu não conseguia responder imediatamente, suas palavras pareciam distantes, ecoando em minha mente enquanto eu lutava com a vivacidade do que tinha acabado de vivenciar. Mais tarde, descobri que alguém me salvou com uma injeção de epinefrina e, lentamente, minha respiração começou a se normalizar. No entanto, por dentro, um fogo queimava com urgência, um senso de propósito que corria por minhas veias como um maremoto. Não havia tempo a perder. O que eu tinha vivido parecia mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. A vida tinha sido devolvida a mim, não por acaso, mas porque eu tinha uma missão, um chamado que não podia ser ignorado. Levantando-me, minhas pernas tremendo sob mim, não parei para me explicar aos meus amigos, que gritaram confusos. Saí do parque com uma sensação de determinação, correndo para casa como se cada minuto fosse um tesouro precioso. Cada segundo que passava me aproximava de um destino que eu sabia que tinha que abraçar. Quando cheguei em casa, meu único instinto foi pegar as chaves do meu carro. Minha mente estava singularmente focada em um pensamento urgente, eu tinha que ver meu pai. Enquanto eu dirigia, a estrada se estendia diante de mim, aparentemente sem fim, mas eu sentia como se o tempo tivesse perdido todo o significado. Memórias inundaram minha mente, cada uma delas um lembrete doloroso de como eu havia permitido que o ressentimento se infiltrasse em todos os aspectos da minha vida, deixando disputas triviais sobre bens materiais corroerem os laços de amor que eu uma vez tive. Cada quilômetro parecia um golpe no meu coração, e cada poste de luz que eu passava iluminava mais um fragmento de arrependimento. Refleti sobre todos os momentos em que escolhi o silêncio em vez da conexão, todas as oportunidades perdidas de curar a ruptura dentro da minha família. Finalmente, parei em frente à casa do meu pai e meu coração disparou. Era uma casa pequena, familiar, mas estranha, como se o tempo tivesse distorcido minhas memórias dela. Tantos anos se passaram desde a última vez que cruzei sua soleira. Minhas mãos tremiam quando toquei a campainha, cada segundo que passava parecia uma eternidade. Então, lentamente, a porta se abriu para revelar meu pai, sentado em uma cadeira de rodas. Ele não era mais a figura forte de que me lembrava, a doença o havia devastado, deixando seu corpo frágil e desgastado. Mas, apesar da palidez de seu rosto, um lampejo de reconhecimento iluminou suas feições quando ele me viu. Incapaz de conter minhas lágrimas, ajoelhei-me diante dele, segurando um pote de sorvete de morango, seu favorito. Pai, minha voz ficou presa na garganta, as emoções girando dentro de mim. Sinto muito. Sinto muito. Por favor, me perdoe. Meu corpo tremia com o peso da minha tristeza enquanto as lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Meu pai olhou para mim e, por um instante, houve silêncio entre nós. Então, com um movimento lento e deliberado,
ele estendeu a mão trêmula e a roçou suavemente contra minha cabeça. Ele não disse uma palavra, mas naquele silêncio compartilhado, eu entendi tudo o que precisava saber. Naquele gesto simples, senti o perdão que há muito buscava e temia nunca encontrar. A dor que carreguei por anos derreteu em uma cascata de lágrimas. Nós nos abraçamos, uma reunião tão esperada que levou anos para acontecer e, naquele momento, compreendi a verdade profunda, nada importava mais do que o amor que quase perdi. Eu me permiti ser consumida pelo ressentimento e egoísmo, mas, finalmente, voltei para casa, não apenas para o espaço físico, mas para a essência do meu coração. O perdão finalmente me libertou. Daquele dia em diante, minha vida se transformou de maneiras que eu nunca havia previsto. O reencontro com meu pai se tornou a pedra angular da minha existência, e dediquei cada momento que pude para estar com ele. Eu ansiava por compensar o tempo perdido, plenamente ciente de que nenhuma quantidade de tempo jamais seria suficiente. Mudou de uma questão de quantidade para uma de qualidade, cada dia com ele se tornou uma bênção preciosa, uma oportunidade inestimável para curar as feridas que eu havia causado. Nós nos abrimos sobre coisas que não foram ditas por muito tempo, e compartilhamos risos e lágrimas em momentos que eu desejava que durassem para sempre. No entanto, no fundo, eu sabia que o tempo era um companheiro passageiro, pois a doença cobrava seu preço constantemente. Poucos meses após meu retorno, meu pai faleceu. Embora a tristeza tenha me inundado, ela não me devastou como poderia ter acontecido no passado. Senti tristeza, é claro, mas também uma sensação avassaladora de paz. Tive a chance de fazer as pazes, buscar seu perdão e derramar tudo em meu coração. Essa experiência me trouxe uma serenidade que eu nunca pensei ser possível. Após sua morte, tomei a corajosa atitude de me reconciliar com meus irmãos e irmã. Nós nos reunimos, e pela primeira vez em anos, conversamos de verdade. Minhas intenções iam além de meras desculpas, eu queria ouvir profundamente. Ouvi sua dor, seus sentimentos de traição e gradualmente entendi a extensão do dano que eu havia infligido, não apenas a eles, mas a mim também. Percebi que havia perdido muito tempo me apegando à noção de que estava certo quando, na verdade, estava apenas com medo de confrontar meus erros. A jornada da reconciliação não foi instantânea, ela se desenrolou ao longo de meses, marcada por conversas difíceis e emoções cruas. No entanto, o desejo de reconstruir nosso vínculo familiar era inabalável, e essa esperança se tornou a força motriz por trás de nossa cura. Hoje, vivo uma vida que nunca imaginei, uma vida baseada no amor e no perdão, em vez de medo e orgulho. Aprendi que a fé não é medida apenas por orações ou palavras elevadas. A verdadeira fé se manifesta nas ações cotidianas que tomamos e nas pequenas escolhas que fazemos. Trata-se de permitir que o amor guie nossas decisões, em vez de deixar o egoísmo ditar nossos caminhos. Cada dia apresenta uma oportunidade de escolher a compaixão em vez do conflito, a compreensão em vez do julgamento e, nisso, encontro a essência de uma vida que realmente vale a pena ser vivida. Passei a entender que nada tem mais valor do que as pessoas que amamos. Nenhuma posse material pode substituir os laços que quebramos. Agora, me esforço todos os dias para ser uma pessoa melhor, trabalhando ativamente para manter os relacionamentos que uma vez destruí. Reconciliei-me com meus irmãos e irmãs, e embora a jornada tenha sido longa e desafiadora, hoje nos encontramos mais próximos do que nunca. Todas as manhãs, acordo com uma consciência elevada da fragilidade da vida e da importância primordial do amor e do perdão. Nunca sabemos quando chegará o momento em que o tempo escapará de nós. Compartilho essas reflexões com a esperança de que elas ressoem com qualquer um que as leia. Não espere até que seja tarde demais. Não permita que orgulho, preocupações financeiras ou disputas sobre questões triviais criem uma barreira entre você e seus entes queridos. Amor e perdão são os únicos caminhos verdadeiros para a salvação.
Uma lição vital que aprendi em minha jornada é que não importa o quão longe caímos, sempre há uma chance de nos levantarmos novamente. Tudo o que é preciso é o desejo de fazê-lo e a disposição de deixar o amor liderar o caminho. Antes de concluir, convido você a visitar nosso novo site, onde você descobrirá uma coleção de audiolivros exclusivos disponíveis para você aproveitar a qualquer hora e em qualquer lugar. Esses audiolivros são criados para enriquecer sua vida diária, fornecendo conhecimento e suporte para os desafios diários da vida. Estamos continuamente adicionando novos títulos, então eu o encorajo a verificar regularmente para atualizações. Se você tiver ideias ou solicitações de audiolivros específicos que gostaria de ver, compartilhe conosco. Estamos ansiosos para criar conteúdo personalizado apenas para você. Seu apoio nos ajuda a continuar nossa missão de ajudar outras pessoas, então convido você a se inscrever, deixar um comentário e, se sentir inspirado, comprar um audiolivro. Você encontrará o link do site na descrição. Agradeço antecipadamente por seu apoio inestimável. À medida que a história de Peter chega ao fim, devo admitir que ela trouxe lágrimas aos meus olhos, lembrando-me das inúmeras histórias semelhantes que ouvi de amigos e conhecidos. Você já se viu em uma situação como essa? Como você reagiria no lugar dele? Obrigado por ouvir até o final, e espero vê-lo nos próximos vídeos.